Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Temos ouvido os louvores. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9. Glória a Jesus. Capítulo 9, versículos 28 e seguinte. O texto diz assim: E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro, que estavam com ele, estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e a outra para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Amém? Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, por este momento de culto, pois estamos louvando ao teu nome com louvores, ó Deus querido, e esperamos que todos os louvores entoados nesta noite tenham sido recebidos no trono da tua graça. E também te adoramos pela tua palavra que é lida, Senhor, aos nossos ouvidos, e que sempre esperamos que o bondoso Espírito Santo aplique aos nossos corações. Para tanto, Senhor, dá-nos o dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento, e ajuda-nos a entender a revelação que for necessária para este momento. Assim te pedimos e somos muito agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se assentem. Nós estamos diante de um texto assim ímpar nas Escrituras. Uma revelação inesperada, né, dos discípulos. Jesus estava ensinando os discípulos no mundo, vamos dizer assim, no campo da prática. Jesus estava curando alguns enfermos, deu algumas orientações precisas sobre a missão deles e depois disse: cada um deve levar a sua cruz. Aí deu aquela lição básica que nós já conhecemos, que é pagar em 3 suaves prestações o chamado de Deus para a tua salvação: negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Todo crente precisa pagar essas 3 parcelas. Não importa o tempo que você vai levar para pagar, mas para chegar ao céu,
precisa negar-se, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Isso é um preço que nos foi dado. Agora, irmãos, aí o texto de Evangelho segundo nós lemos aqui de Lucas escrevendo, e ele falou que depois de quase 8 dias, uma semana depois dele ter dito essas palavras, aconteceu um fato interessante. Jesus, como de costume, e para eles isso é normal, Jesus sobe a um determinado lugar para orar, e eles também vão sempre com Jesus. Jesus se aparta um pouquinho mais, deixa que 9 dos discípulos fiquem em determinado lugar e apanha 3 dos outros que ele quer perto de si, possivelmente já olhando que no futuro esses 3 vão precisar dessa experiência. E então ele leva para estar mais próximo dele, Pedro, Tiago e João. E quando chega lá, nesse momento em que ele está se dedicando à oração, aparece uma coisa que os discípulos nunca mais irão esquecer, nunca mais fugirá de suas mentes. Sabe aquela coisa assim que é uma revelação, que você fala assim, meu Deus, não esperava mais aquilo, marca a sua vida? Então isso vai marcar a vida deles. Jesus está orando e diz as Escrituras que nós observamos, irmãos, o rosto de Jesus e as vestes foram ficando brancas. E ficaram muito brancas. E nesse momento em que estavam muito brancas, resplandecentes, aí aconteceu que estava ali naquele momento alguém falando com Jesus, e com ele estavam 2 varões que eles identificaram como sendo Moisés e Elias. É uma representação da lei e dos profetas, uma validação do Antigo Testamento que está prestes a ser cumprida, a lei. Eles estão em período de transição, eles não sabem disso, do que nós chamamos de Antigo para o Novo Testamento. E então Jesus marca essa transição e dá essa revelação. Pedro, mas a Bíblia nos diz que quando eles estavam ali, eles estavam carregados de sono. Até aí é natural, irmãos. Carregados de sono é natural. Está entendendo? Eles estão o dia todo trabalhando, eles estão o dia todo acompanhando Jesus, fazendo suas proezas com o Mestre, e agora estão realmente carregados de sono. No lugar de Pedro, Tiago e João, certamente faríamos o mesmo. Enquanto estivéssemos de joelho, íamos dormir um pouquinho, só para descansar o olho. Porque carregados de sono, e o sono vence qualquer pessoa. Jesus não está maltratando, e Jesus não vai corrigir essa falha que acontece conosco, que é essa fraqueza humana, essa natureza humana que nós sentimos na pele, que mesmo quando desejamos fazer o melhor, às vezes não conseguimos por causa do cansaço da nossa natureza. Mas bom é estar na presença do Senhor, acordado ou dormindo, né? Então, quando Pedro, de um lance assim, percebe aquela situação, ele não pensa em si. É aqui que a gente começa a observar que, apesar de nós trabalharmos em algumas coisas que os discípulos erraram, que não devemos errar, mas, irmãos, olha a boa intenção. Primeiro, eles estão cansados, mas estão ali. E a Bíblia diz que tudo quanto vier a tua mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Segundo, quando Pedro ele vê aquela cena, isso eu acho interessante, porque ele não pede para fazer cabanas, 6 cabanas. Ele está cansado, está ao relento, mas ele não pede para fazer 6 cabanas. Ele pede para fazer, Senhor, seria bom, né, que fizéssemos 3 cabanas,
uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Quer dizer, eles mesmos ficam desprovidos do conforto. Isso já é um indício de que ele está aprendendo a ser discípulo, pensar mais nos outros do que em si mesmo. Agora, mesmo assim, irmãos, o Senhor não hesita em trazer à tona alguns erros posterior a esse fato, porque no auge de uma revelação se espera que nós melhoremos, não é verdade? Vamos esperar que nós melhoremos, né? E mesmo aqueles 9 que ficaram um pouco abaixo, que não viram a revelação, mas eles também perceberam que quando Jesus desce com Pedro, Tiago e João, tem alguma coisa diferente no ar, porque eles estão em silêncio, um silêncio assim quase que mortal. Isso não é praxe de Pedro, ficar em silêncio. Tem alguma coisa que aconteceu lá, mas eles não perguntam o que está acontecendo. Mas observa, irmãos, que dentro desse assunto, aí nós lemos até o 36, 38, né? 39. Lemos até o 36. E agora, dentro desse assunto, aí Jesus começa a trabalhar na vida desses discípulos e ele desce naquele momento, lá no local onde eles foram autorizados a ficar, com exceção de Pedro, Tiago e João, a multidão que os seguia, houve um impasse de um jovem lunático. E eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Passaram uma noite, enquanto Jesus está tendo uma batalha, vamos dizer assim, em oração, Pedro, Tiago e João, que foram para lhe auxiliar nessa batalha espiritual, eles estão dormindo, tomados pelo sono. Mas os que estão embaixo estão trabalhando. Só que toda noite de trabalho, irmãos, tentando colocar em prática aquilo que eles viram e que eles foram ensinados pelo Senhor, foi mal sucedida, toda noite. Aí Jesus, então, mostra primeiro erro, a primeira falha que os discípulos cometeram, que nós não devemos cometer, devemos tomar o maior cuidado. Está no versículo 40. Jesus falou assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Aí disse para o moço: traze-me cá o seu filho. Deu uma lição nos discípulos, explicou o que estava acontecendo, mas mostrou uma coisa que faltou: o exercício da fé. Irmãos, a fé, ela tem que ser operante. A fé não está em nós por acaso. O Senhor nos concedeu fé para colocarmos em prática. Sabe que, às vezes, a gente tenta fazer todas as coisas que parece que nós já aprendemos a fazer como crentes, mas não exercitamos a fé. E a fé é uma coisa simples, que é apenas crer que Deus fará o que Ele diz na sua palavra que fará. É uma coisa tão simples assim, sabe? Mas nós, às vezes, de repente, ficamos pensando em várias coisas. Por exemplo, eles não estão vendo Jesus. Jesus está distante, entre aspas. Não tanto, mas não está presente. Pedro, Tiago e João, que são os que mais aparecem, também não estão presentes. Já trouxe uma insegurança. Irmãos, a nossa fé, ela não pode estar fundamentada naquilo que vemos, mas naquilo que sabemos que o Senhor é capaz de fazer. Se eles tivessem exercitado o mínimo de fé naquilo que eles não viram, mas naquilo que eles ouviram do Senhor, eles teriam tido sucesso em relação a essa enfermidade, a esse demônio, que se supõe uma enfermidade, que tinha ataque epilético, mas no caso aqui,
não era apenas uma enfermidade. Essa enfermidade era acionada pelo demônio. Olha, irmãos, eu sei que é difícil, não estou falando que é fácil, não. Mas são coisas que ficaram registradas para nós, não foi para juízo dos discípulos, mas para o nosso ensino. Que quando estivermos em momentos de dificuldade, temos a sensação de estarmos sós. Às vezes quem está conosco vai embora, sai de cena. Mas mesmo nessa hora, é imprescindível que você tente levar a tua mente a alguma promessa que o Senhor falou na sua palavra, para que, fundamentado só nessa pontinha, nessa linha, nesse fio de teia de aranha, que é tão frágil, para que só nessa fragilidade você ainda tenha sucesso naquilo que você está esperando. Quando todas as pessoas dizem, vai arrebentar, mas você acredita que você chegará ao teu sucesso. Irmãos, é uma coisa assim, sabe, que a incapacidade de exercer fé fez com que Jesus se indignasse e então passasse essa mensagem para eles, porque ele disse assim, os teus discípulos não puderam. Aí Jesus falou sobre isso. Depois aproveitou uma oportunidade para tratar sobre esse assunto, dentro da oportunidade que também nos serviu de alento. Ele disse, foi nessa ocasião que Jesus tinha dito, embora aqui não esteja, o comentarista aqui não esteja fazendo esta assertiva que eu estarei falando, mas isso está em Mateus, né? Foi nessa oportunidade que Jesus falou assim, olha, irmãos, tem demônios que só saem com jejum e oração. Lembra que ele falou isso? Tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. A fé é fundamental, ela é a base, mas jejum e oração. Aí Jesus começou a mostrar para os discípulos e para nós que um dos erros que nós cometemos, irmãos, é não depositarmos para depois sacarmos na hora certa. A oração que fazemos, em algumas situações, ela precisa ser preventiva. Lucas capítulo 22 trata sobre isso. Quando Jesus falou assim, orai para que não entreis em tentação. Não quer dizer que o diabo está ali, que a carne é fraca e você, oh meu Deus, vou orar porque eu não sei o que vai. Não, é simplesmente você se aplicar a oração como uma prevenção. Não quer dizer que não tenha. Não quer dizer que, ou melhor, não quer dizer que o perigo esteja iminente. Mas quer dizer que se o perigo existir, eu estou pronto. Então, quando eu me aplico a orar, essas horas, minutos de oração que você faz, que você se aplica no teu devocional, ou mesmo no trabalho da igreja, você vai para o teu cantinho e ora, aí você pensa assim, para que eu vim para cá? Para quê? Ou você, eu senti desejo, eu vou jejuar, seja uma abstenção de alimento ou de qualquer outra coisa, mas aplica esse jejum, isso vai sendo acumulado na tua conta. É como depósito, a gente só entende essa linguagem, né? É como depósito que duas pessoas podem ganhar a mesma quantia, e de repente uma está tirando um percentual todo mês e colocando lá na poupança. E a outra não, gasta tudo. Não, meu negócio é hoje, amanhã Deus proverá. A fé dele é maior do que a tua. Amanhã Deus proverá. Aí então você, que é mais prudente, aí você pega um percentual e deposita. E o mais imprudente, que a fé é uma fé, ou melhor dizendo, é uma fé falsa, né? Que te leva à imprudência.
Aí, então, vai acontecendo o quê? Aí essa fé que é falsa vai fazendo com que você gaste tudo. Lá na frente, aí esse que depositou, na hora da angústia, na hora da aflição, na hora da problemática, na hora da enfermidade, esse que depositou, ele tem onde sacar. E esse de cá, que ganhava a mesma coisa durante os mesmos anos, não tem nada. Onde está o erro? Administração. A vida espiritual, irmãos, também é assim. Ah, mas eu não estou precisando. Já viu que tem pessoas que elas só se aplicam a orar se elas estiverem desempregadas, se elas estiverem doentes, se mamãe está morrendo, se alguém está... Irmãos, a vida do crente tem que ser uma vida de oração. Se aplica a orar. Mesmo quando tudo está muito bom, você se aplica a orar. Um dos maiores segredos de Abraão é que ele fazia altar quando recebia a vitória de Deus. Ele não fazia para ir para a guerra, ele fazia quando voltava. E aquilo já ficava como reserva para a próxima batalha enfrentada. Então, onde você deposita, é de onde você saca. O teu jejum, talvez você tenha vivido uma vida no passado, fazendo muitos jejuns, e de repente você parou para pensar, meu Deus, fiz tanto jejum, para que serve? Eles podem ser úteis hoje, em 2022. Sabia disso? Ah, mas eu fiz há 40 anos atrás. Talvez você nunca tenha necessitado de enfrentar o inimigo a ponto de você precisar repreender uma casta de demônios através de jejum e oração. Mas você tem depósito para com Deus, créditos, para vencer essa batalha. Vida de oração, vida de jejum. É isso que você precisa para sucesso lá na frente. Só que o problema é que tem gente que ele quer assim. Já viu as pessoas que vão investir num negócio? Aí eles vão investir, irmãos, eu cito a caderneta de poupança, que o investimento do pobre é poupança mesmo, né? É um investimento a longo prazo. A longo prazo. Não adianta você ficar, depositou lá R$100, amanhã está lá olhando para ver se saiu, se já entrou 1 centavo de lucro. Não adianta, você vai ficar doente com isso. E você vai ser tentado a sacar o que está lá. Aquilo ali é para você colocar ali e fazer de conta que está perdido, está esquecido. Está entendendo? É como pagar o INSS. Por que temos hoje uma juventude, e dentro dessa juventude tem alguns adultos também, que não pagaram o INSS e nem pagam? Porque disse assim, eu nunca vou me aposentar mesmo. Ele não conta que pode se acidentar. Não conta. Que, de repente, pode aí perder uma mão, perder um dedo. Se perder o dedo, pode virar presidente, né? Mas pode perder a mão, pode perder um pé. Olha, ele não conta com nada disso. Irmãos, o que é isso? Você tem que ter prudência. Isso aqui é porque dá a impressão que você nunca vai receber de volta. Mas há um retorno, só que é a longo prazo. E tudo que é a longo prazo, nós ficamos angustiados. Aí, quando chega lá, onde era para você sacar o retorno, aí você pensa assim, caramba, eu não tenho nada. E alguém que começou a carreira junto contigo, ela tem o seu retorno. Você vai falar o quê? Que é culpa de Deus? Deus não me ama? Se você já tinha todos os passos necessários, irmãos, utilize a fé. A fé ela é prudente. A vida de oração é para todos. Jesus subiu para orar. Os que ficaram embaixo também tinham que orar. Talvez ficaram sem orar, provavelmente, pelo texto. Veio o problema, só Pedro, Tiago e João são chamados, então eles que orem. Todos nós somos envolvidos no mundo espiritual.
todos nós. E todos nós precisamos da vitória de Deus. Então, aplique-se a orar, aplique-se à abstenção, ao jejum, dentro da possibilidade, porque isso te servirá lá na frente, quando você estiver no auge da tua aprovação. Então, o erro que eles cometeram, que nós não podemos cometer, porque Jesus agora corrigiu, sabe? Aquela questão de prova que você, onde será que eu errei? Marquei a letra C, era para ter marcado a A, mas não sabe. Só marcou a C e você estava convicto de que estava certo. Aí o professor corrigiu e disse assim, tu errou tal questão. Você, meu Deus, errei. Aí você quer saber qual o gabarito para você ir lá, olhar onde errou, bater a mão na testa, caramba, dei mole. E agora não fazer mais o errado. Na próxima oportunidade, você não vai mais errar. É isso que Jesus está fazendo. Agora, irmãos, uma outra coisa tão simples, mas que é um erro fatídico, que às vezes cometemos, muitos de nós crentes cometemos, está no versículo 45, que está escrito assim, mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta. Jesus está falando, mas eles não entendiam. E diz assim, para que não compreendesse. E temiam, porque tem coisas que Jesus, ele trata pessoalmente com cada um. Está entendendo? Então ele fala uma palavra que de repente eu entendo e você não entende. E vai falar outra coisa que talvez você entenda e eu não entenda. Mas se eu estou dentro desse meio, o que eu tenho que fazer? Senhor, o que tu está falando? Que dizes, Senhor? Que queres que eu saiba que eu não estou compreendendo? Jesus é aberto para indagações, para que ele possa fazer a revelação a quem ele deseja fazer a revelação. Aí ele diz assim, olha, para que não compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Irmãos, eles estão andando com Jesus todo dia, foram chamados com Jesus, e têm medo de fazer a pergunta a Jesus. Tudo bem, vamos colocar novamente a questão da timidez. É um medo, né? Questão da timidez, eu não estou entendendo nada dessa matéria. Eu fui muito prejudicado com isso na escola. Eu podia não estar entendendo nada e o medo de levantar a mão, importunar e perguntar. Não entendi. Por quê? Por causa da timidez. Mas não tem aluno que chega, e até uma benção esses alunos, né? Professor, não entendi. E o professor vai começando, tu vê que o pescoço dele vai ficando igual aquelas galinhas peladas, vermelho, que ele já está ficando, já perdendo a linha com o carretel e tudo, né? Mas o aluno está certo. O aluno está certo. Por quê? Porque se ele não perguntar, não vai aprender. Mas só que tem pessoas tímidas, como eu, aí não pergunta. E às vezes pode sair prejudicado. E aqui, irmãos, na questão espiritual, medo de se expor a Jesus, o que é isso? Sabe que Pedro, quando escreveu a sua carta, a primeira carta geral, né, às igrejas, Pedro não teve um destinatário como Paulo, estou escrevendo a igreja de Roma, a igreja dos Gálatas, não. Pedro escreveu cartas gerais, né? As duas cartas dele é para a quem possa interessar. Aí, então, quando Pedro escreve essa carta, e no capítulo 5 da primeira carta dele, versículo 7, ele fala assim, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, irmãos, não cometa esse erro de não se expor a Jesus. Ele já conhece a gente. Aí você fica com medo de se expor. Senhor, eu não estou entendendo nada que tu está falando. Que mistério é esse? Usa a palavra de crente pentecostal. Porque só o pentecostal que usa essa palavra, né? Mistério. Aí, que mistério é esse? Não estou entendendo nada. E o Senhor te revelará os seus mistérios. Ele pode te falar na hora, ele pode te falar no dia seguinte, pode falar durante a noite. Agora, irmãos, não tenha medo de se expor a Jesus.
ele já conhece a gente por dentro e por fora, ao avesso. Então, eles erraram porque não estavam entendendo nada, foram chamados a atenção, não estavam entendendo nada, chamados de incrédulo, e agora, nesse momento, ainda diz aqui as Escrituras que eles ficaram com medo de interrogá-lo acerca dessa palavra. E, de repente, tudo que Jesus queria é que ele chegasse e falasse assim: Senhor, eu não entendi, tu pode nos explicar? Que lembra uma vez que ele falou parábolas? A parábola do semeador, tinha horas que ele falava, tem um montão de gente, mas tem gente que Jesus não quer que aprenda. Aqui entre nós, tá? A Bíblia diz que o Senhor dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Pessoas tolas ele não dá. Não dá. Pessoas que não entendem nada, ele não quer dar conhecimento, não. Porque ele não lança pérolas aos porcos. Ele não desperdiça. Deus não desperdiça nada. Então ele dá sabedoria aos sábios. A quem sabe. Ciência aos entendidos. O camarada fica melhor ainda. Está entendendo? Não adianta. Você dar uma caneta para alguém que não sabe escrever, adianta? Toma aqui a caneta, aqui, ó, comprei uma caneta, grava o nome dele, hein? Fulano de tal, analfabeto. Aí, não adianta, ele não sabe escrever. Tu tem que dar a ele o que ele sabe usar. Agora, a pessoa escreve, a pessoa gosta, aí dá um livro para quem não gosta de ler, imagina. Mas vai tudo de olhar, de repente, o que gosta vai falar assim: caramba, eu queria ter ganho aquele livro. Aí o que não gosta vai falar: meu Deus, que porcaria que eu ganhei. Pô, de todos os presentes que eu ganhei nessa vida foi o pior. Ele preferia um cacho de banana. Tudo bem que está caro, né? Aí ele preferiu um cacho de banana. Mas olha, irmãos, a Bíblia diz que Deus dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Então você precisa querer saber. Deus, o que é isso? Por que isso? Ele só revelará a quem tem interesse de ser revelado. E aqui eles negaram, não lançaram, porque se eu não quero falar com o Senhor a respeito de tal assunto, eu nunca pegarei as minhas ansiedades e lançarei nas costas dele. E se tem uma coisa que Jesus quer, é que a gente, irmão, na oração, pegue tudo quanto é coisa ruim, faz aquele embrulho e lança nas costas dele. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Profeticamente, ele já levou sobre si todas as nossas dores. Profeticamente, já levou. Porque nós ficamos com a dificuldade de compreensão por causa desse negócio de tempo, né? Ontem, hoje, amanhã. Para o Senhor, já disse, é como se tudo tivesse aqui, ó, às claras. Não tem ontem, não tem hoje, tem amanhã. Tudo é igual. Tudo é igual. Ele já vê tudo. De maneira que quando você pede perdão de um pecado cometido, o Senhor, naquele momento, já está vendo o teu pecado. Não importa se ele foi há 50 anos atrás. Senhor, há 80 anos atrás, eu matei umas preá. Não importa. Pode ter matado a preá 80 anos atrás. Ele citou aqui que foi 80 anos atrás, mais ou menos. 85, ele tinha lá, era criança, então, 80 anos atrás, mais ou menos, matou preá. Quando ele falou isso, irmãos, é como se estivesse aqui, ó. Para o Senhor, a preá está aqui, vivo, e está vendo ele matando. Para a gente é assim. Por isso que o sacrifício de Jesus, ele ainda tem a mesma validade. Porque quando nós falamos no sacrifício, no Calvário, para o Senhor é como se estivesse ali. Para a gente não. 2000 anos atrás, Jesus foi crucificado. Para o Senhor, é tudo no tempo agora. Está entendendo? É tudo nesse tempo. É que a gente não alcança isso, né? Teria que ter uma percepção muito grande para entender e a nossa mente não alcançaria.
Mas quando eu oro aqui e falo, Senhor, perdoa meu pecado de ontem, o Senhor está vendo ele aqui hoje. Porque ele não tem ontem, ele não tem amanhã. Hoje é o dia aceitável, não é assim? O tempo de Deus se chama hoje. Então, observa. Outra coisa interessante, irmãos, versículo 46, acabam de ter uma experiência positiva, Pedro, Tiago e João, os outros 9 têm uma experiência negativa, aí agora acaba no 46, eles cometendo um erro que é muito comum também entre nós. Começaram, em vez de parar para pensar, e Pedro, de repente, falar assim, pô, nós tivemos, enquanto você estava passando esse sufoco, Deus mostrou uma coisa para a gente interessante lá em cima. E tal, e tentar. Não, começaram uma discussão para saber quem era o maior entre eles. Aqui, olha que pecado, soberba e contenda. Soberba e contenda, elas são amigas, né? Andam juntas, têm uma parceria. Olha, soberba e contenda, começaram uma discussão para saber quem era o maior entre eles. O que é isso, irmãos? Nós estamos indo para o céu, que é um lugar aberto para todos aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, e todos os que passaram no Calvário estão no caminho da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, entraremos no céu. Tem alguém aqui maior do que alguém? Não dá para entender. Será que tem entre nós alguém maior do que outro aqui? Ah, porque eu conheço mais. Não tem. Irmãos, uma pessoa se converte hoje, agora. Imagine que nesse momento em que eu estou falando, ela então faça um pacto, um concerto de salvação com o Senhor. Senhor, eu quero ser salvo. Eu sinto que ainda não estou salvo e quero ser salvo. Irmãos, não importa se eu tenho 50 anos no Evangelho, ele é igualado a mim. Porque se tem uma coisa, irmãos, que é interessante na questão da salvação, é o valor da moeda de salvação. Não perde, não cai. Olha, a nossa moeda brasileira teve ponto de réis, cruzado novo, e teve uma penca de coisa aí. Eu peguei pouca coisa porque sou novo, né? Entre aspas. Pô. Não estou me comparando com os jovens, não. Mas teve muita coisa para trás. Irmãos, o dólar é a mesma moeda. A mesma cédula. Não trocam, não. É a mesma cara que está lá. O nosso não, toda hora aparece um. É mico-leão dourado, não sei mais o que, é onça, é peixe, é uma série de coisas. Toda hora muda o negócio. Olha, agora tem o quê? É uma raposa? Não é? Não, o duzentinho. Não falou, você que é rico. Lobo-guará. Eu sei que tem alguém na igreja aqui que conhece, né? Sempre tem um mais humilde que disse que nunca viu, né? Então, irmão, lobo-guará. Olha, irmãos, o interessante é que no quesito salvação, a moeda que pagou o preço de salvação é a mesma. Mais de 2000 anos atrás, o sacrifício, o sangue que pingou daquele alto da cruz na terra, que marcou a nossa salvação, é a mesma. É mais ou menos assim. Acabou de se converter, é como se essa pessoa fosse voltar lá no tempo, né? Puf, aquele pingo novamente bateu no chão. A mesma coisa, a mesma cena. Não tem outra cena, não tem outro sacrifício. Jesus fez uma vez só o sacrifício por nós. Antigamente não, como era o preço? Eu tinha que levar meu sacrifício, meu cordeiro sacrificava. Aí vinha uma irmã, levava o dela, vinha um jovem, levava o dele. E era assim, não. Aí, no ano seguinte, eu tinha que levar o outro. Agora não.
A salvação, irmãos, é gratuita em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque a moeda é a mesma ainda. E eles erraram aqui, ó, soberba e contenda, irmãos. Paulo, quando escreveu carta aos Filipenses, ele falou, irmãos, capítulo 2, deu o exemplo de Jesus, que era simples, era humilde, que sendo Deus, olha, eles são homens e querem ser como se fossem Deus. Não, agora, a partir de agora, me chama de JJ, em Jesus Júnior. É assim, me chama de apóstolo, me chama de profeta, me chama de... Eles têm um título assim, uma coisa, sabe, que dá uma diferença, um afastamento assim gigante do membro comum, de um crente comum, que já tem isso, tá? Crente comum. É crente comum para esse apóstolo, para esse profeta, para esse missionário, para esse evangelista, irmãos. Não tem diferença. Não tem. Aí diz aqui o texto de Filipenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo falando, ele disse assim, o Senhor, que sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, desceu, irmãos, tomou a forma de homem, semelhante a qualquer um de nós. Olha só. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aí vem um bobo, outro bobo, mas junta com uma boba, aí fica, eu sou maior do que você. Não, eu que sou maior. Não, eu sou maior. Não, que eu conheci o Mar Vermelho. Ai, eu conheci o Mar Morto. Aí o outro fala, não, eu conheci ele, ainda estava doente. Ó, quer ser melhor ainda? Não, você conheceu ele morto, eu conheci ele ainda doente. Não, irmãos, ninguém aqui é maior do que ninguém. Aqui, ó, todo mundo é igual, todos, irmãos, todos, lá de fora, todos. Só tem uma diferença naquele que ainda não se entregou a Jesus. Aí tem. Que a própria Bíblia diz, vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Tem diferença. Agora, entre os que servem a Deus, não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Aí perderam o tempo brigando. E Jesus os chamou a atenção, chamou uma atenção, e Jesus foi tão enfático ali, vendo o coração deles, aquela briguinha entre eles, aí Jesus pega uma criança que estava lá brincando. Que criança é assim, eu estou aqui falando com vocês sério, então nem aí para mim, deve estar trocando figurinha, alguma coisa, não sei. Aí são assim, né? Aí Jesus pegou essa criança, aí veio, chamou a criança para o meio deles e falou assim, surpreendeu, falou assim aqui, ó, olha aqui para vocês, qualquer que receber essa criança em meu nome, recebe a mim. É o versículo 48, né? E qualquer que me recebe, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor, esse mesmo é grande. Tem que ser como criança. Simples. Está seguindo ali, sabe que não tem condições nenhuma, que é a graça do Senhor. Já viu a criança como segue? Os pais não sabem nem para onde vai. Mandou entrar no carro, fica todo feliz. Vai pegar o trem, fica todo feliz. Foi esses dias aí, eu estava falando, alguém falando que foi não sei para onde de ônibus, acho que foi Silvia, não. Foi de ônibus ou de trem, a criança ficou feliz da vida. Meu Deus! Quem andou de ônibus, quer dizer, os pais tudo no solavanco lá, a criança doido para ir de carro, e a criança feliz da vida que está indo de ônibus. Não quer saber para onde vai. Só quer confiar que vai. É isso, irmãos. Tem que ser como criança. Nada de discussão, nada de discussão. Aqui você não é ninguém, ninguém é ninguém, né? Deus é tudo em nós. Agora, irmãos, aí, para piorar, vê se a arrogância não já está no coração. Vê se a arrogância não já está nascendo no coração de algumas pessoas. Chega o versículo 49, só está piorando, é uma coisa engraçada, né?
Mas Deus permite para a gente não fazer o que eles fizeram de errado. Chega no versículo 49, aí vem João, acabou de o Senhor falar assim, ó, quem entre vós for o menor, esse mesmo é grande. Aí respondendo João, que estava lá no Monte da Transfiguração, naquela experiência única, já está se sentindo. Olha que o brilho nem era nele. Mas ele já está sentindo só porque viu Jesus brilhando. Aí ele diz assim, ó, mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios. Ó, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Aí eles viram um camarada que não era dos discípulos, mas estava expulsando demônio em nome de Jesus. E o demônio estava, ó, batendo em retirada. Aí ele disse assim, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. Aí Jesus fala para ele, não proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Pô, grande coisa você fez. Estava aí agora apanhando para expulsar um demônio. Não conseguiram. O camarada consegue, você vai proibir? Aí, olha, irmãos, intolerância. Tem crente que é muito intolerante, irmãos. Irmãos, a denominação A, ela não é contra nós, ela é por nós. Ah, mas ela vende uns negócios, ela tem uns apetrechos, ela tem isso e aquilo. Quem não é contra nós, é por nós. Demônio vem, aí você não consegue. Aí ele vai para lá, para aquela denominação, e lá o camarada, ô demônio, vem cá, baixa o faixa aí. Acabou para você, sai. Aí o demônio, vai embora. É assim ou não é? Aí você vai proibir. Olha que bênção para a gente. Porque, irmãos, Deus tem seus meios de trabalhar. Deus tem seus meios de trabalhar. Às vezes você está com um probleminha no carro, uma lâmpadazinha queimou, não está acendendo, eu preciso viajar, o farol. Uma lanternazinha você não sabe trocar, não tem habilidade, às vezes até sabe, mas também não quer, porque dá trabalho. Aí você vai no Luiz Mecânico, que é da nossa igreja, que mexe com suspensão, ou você para ali na beira da pista, ali no eletricista? Onde tu para? Não, vou lá no Luiz, que o Luiz sabe tudo. Ué, eu sei que ele sabe, mas ele é suspensão. Então eu preciso ir quando for suspensão, que ele é bruto. Ele está acostumado a trabalhar com tração, com peso, mudando aquelas peças brutas. E, de repente, se ele for pegar na lanterna lá, vai quebrar. O meu farol vai quebrar minha lanterna. Está entendendo? Porque já viu a mão do Luiz? Que grossura é? É assim, ó, parece que uma coisa de doido, né? Porque ele está acostumado com isso. Agora, irmãos, aí tu vai no eletricista tranquilamente, mão de seda, Aí vai lá e solta aqui, tocou a lâmpada, ó, está pronto. Irmãos, as denominações são bênção de Deus. Está entendendo? Eu tenho um trabalho aqui na Assembleia de Deus, aí vem o crente batista, o presbiteriano, vem aquele outro da igreja pingando fogo e tal, aquela coisa toda, né? Do cuspe de Jesus. Vem tudo, mas todas essas têm uma importância. Não foram em vão. Está entendendo? Elas têm a sua importância. É que nós não compreendemos. Então, irmãos, não entre em contenda, não. Nem seja intolerante. Seja crente. E o crente passa a ser tolerante. Ele sempre pensa assim, aquilo que eu não consigo compreender, é aquilo que, ou seja, naquilo que eu discordo. Então eu tento tolerar, eu tento compreender que ele tem um jeito dele, eu tenho o meu. E naquilo que a gente entende,
e concorda, aí nós nos unimos e vamos pregar o mesmo evangelho, a mesma salvação em Cristo Jesus. Olha que coisa. Agora, por último, irmãos, então, intolerância não pode. Romanos capítulo 15, 1 a 7 fala sobre isso. O fraco tem que sempre suportar, o forte tem que sempre suportar a fraqueza do fraco. Agora, por último, olha o versículo 54, é o último. Aquela história de samaritano que não recebera Jesus. É outra forma de intolerância, mas agora vamos usar como impaciência esta palavra. Impaciência é fruto do Espírito, né? Nós vamos tratar isso domingo agora na escola dominical, falando sobre os 3 últimos aspectos do fruto do Espírito. Então, olha o versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, 54. E os discípulos Tiago e João, tá? Porque Jesus mandou um mensageiro diante deles, na aldeia do samaritano, para lhe prepararem lá uma pousada, ficarem lá, né, pernoitarem. Aí não receberam, porque o seu aspecto era como quem ia a Jerusalém. Samaritano não falava com os judeus. Você já conhece a história, né? Aí os discípulos Tiago e João, novamente, os 2 que estavam lá na revelação, vendo isso, disseram: Senhor, daqui já não é intolerância, é impaciência, pavio curto, né? Não tem crente assim, pavio curto? Irmãos, use o fruto do Espírito. Senhor, queres que peçamos, que digamos nessa versão minha aqui, que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Irmãos, Elias foi outro caso. Tinha nada a ver com essa história aqui. Aí, só porque não deixaram eles passarem, já queria tacar fogo. Olha se esse camarada tivesse poder mesmo. O que é isso, irmãos? Você tem que ter paciência com as pessoas. Releva fatores. Por que eles não deixaram passar? O próprio Jesus não esquentou a cabeça, esquentou? Por que não deixaram passar? Porque eram considerados inimigos. Tem uma história dentro disso aí. Depois que Jesus, com paciência, conversou com aquela mulher junto ao poço de Jacó, eles não receberam Jesus lá? Receberam, a aldeia toda recebeu Jesus, não foi? Então, por quê? Porque agora está entendida a situação. Mas, nesse momento, imagine, você tem uma pessoa que você não gosta. Não gosta, né? Nunca te fez nada, mas fez a tua família, e então vem de geração a geração. Ah, não gosto, aquela família ali não presta, não sei o quê, tal. E você tem uma casa que dá acesso para outra rua. Senão a pessoa vai ter que ir longe. Antigamente, quando a gente era criança, era assim, né? A gente passava na casa do outro. Lá em casa tinha gente que passava lá no meu quintal, saía no quintal dos fundos, tá todo mundo brincando na rua. Acabou a brincadeira, ninguém quer dar a volta. Aí entrava no nosso portão, já descia lá na casa, lá para a rua seguinte. E a gente fazia a mesma coisa. Era tudo assim, mesmo. De vez em quando estranhava um cachorro, mas tudo bem. Aí, olha, aí imagine que ainda fosse assim. Aí aquela família que é ruim, que você já tem uma aversão porque alguém contou que não presta, que todo mundo ali não presta. Aí, posso passar por aí? Não, aqui não. Tu vai deixar passar na tua casa? Então, era o que os samaritanos faziam. Não, aqui não. Não quero negócio com judeu, não vai passar ninguém aqui. Jesus compreende. Aí vem João e Tiago, homens que estavam lá na revelação. Senhor, quer que peçamos que desça fogo do céu sobre ele, como Elias fez? Ainda bota Elias na jogada. Irmãos, que oração é essa que você está fazendo? Que intolerância, que impaciência é essa com o teu próximo? O próximo, irmãos, ele é falho. Tem gente que tem problemas. Tem gente que é problemática.
Aí você tem que andar 1 milha com ele, 2 milhas, 3 milhas, e quantas milhas forem necessárias. Eu sei que não é uma coisa fácil, não, mas tem gente que é problemático. Você precisa compreender isso. Está entendendo? Então, olha o que diz Gálatas 5:22, não vamos mais entrar nos detalhes, porque vai ser domingo. Mas é o fruto do Espírito. E dentre esses frutos do Espírito, aspecto, está escrito lá, paciência. E paciência, irmãos, não se usa com a gente, não. É com o próximo. Eu não acredito que eu possa eu mesmo tirar a minha paciência. Só se eu for muito ruim. Só se eu for muito ruim. Está entendendo? Agora, quem é que vai tirar a minha paciência? Ou é a Ana. Entendeu? Ou são vocês. Agora, de quem eu vou tirar a paciência? Vou tirar a paciência dela. Vou tirar a paciência de vocês. Está entendendo? É assim. Aí quem eu vou exercer a paciência com vocês e vocês exercerão comigo. Agora, por causa de um momento assim de discórdia, aí você vai pedir para descer fogo? Que isso, irmãos? Ah, quero que desça fogo do céu. E nem pensa na consequência. Porque se descer fogo do céu no irmão ali, queima os bancos. Dá um prejuízo tremendo à igreja, está vendo? Então nem pensa na consequência. Irmãos, fica com essa palavra, mas esses erros que eles cometeram, vamos procurar acertar? Porque a nossa salvação está mais próxima do que quando começamos a fé. Amém?